Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, bastante conteúdo aí para os nossos estudos, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal da gente aí crescer, nessa troca de informações, professor aprendendo através dos comentários, vocês aprendendo um pouquinho do que eu sei através dos vídeos, então isso que é importante. Então pessoal, dá aquele like positivo, se inscreve no canal e vem contigo. E a aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com jogo, brinquedo, brincadeira e a educação, Tatsuko Kishimoto, pessoal. E o jogo, brincadeira e brinquedo, brincadeira e a educação, ele trata do seguinte, pessoal. A Tatsuko Kishimoto, ela defende que o jogo, pessoal, é uma das formas de apropriação da cultura. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que é construído pelo homem, tá? Toda aquela apropriação de saberes, de costumes que o homem vai adquirindo. Isso aí é a construção da cultura. Então, cultura é tudo aquilo que o homem constrói, tudo aquilo que ele cria, que ele se apropria, é denominado cultura. E o jogo é uma das ferramentas básicas de apropriação da cultura. Uma das formas de incentivo, pessoal, o jogo é uma das formas de incentivo e de manifestação do pensamento. É também uma das formas de desenvolvimento para o pensamento mais complexo. Então o jogo, gente, deixa eu só completar aqui, é uma das formas de aplicação da imaginação dentro do contexto. Então, pessoal, o jogo, ele instiga como que chama? Ele instiga a imaginação, ele faz com que o homem trabalhe com a imaginação, que ele tenha que pensar, que ele tenha que raciocinar sobre as coisas, independente do jogo. Você vai trabalhar com um jogo de sensório motor, por exemplo, um jogo de montar, um jogo de blocos de montar, você tem que pensar, você tem que, sabe, criar, você botar a sua imaginação para funcionar. Seja num jogo de desenho, tem aqueles jogos de imagem e ação, qualquer jogo que você vai fazer, você trabalha a imaginação, e através da imaginação você começa a construir o pensamento. E quando a gente fala homem, claro, não é o homem adulto, é a criança ali, né? Ela já começa a fazer a sua construção do pensamento, e através desse pensamento ela vai adquirindo um pensamento mais complexo, a aquisição de um pensamento mais complexo, que é onde ela começa a realmente formular ideias ali, organizar a sua forma de pensar, tá? Então o jogo é uma ferramenta importantíssima, porque através da imaginação ela permite construir, o jogo permite construir o conhecimento, o pensamento, e assim o pensamento mais complexo também. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Pessoal, só que tem um desafio hoje para trabalhar com jogos na escola, porque nós temos aí os professores mais tradicionais, que eles ainda têm aquela resistência, eles ainda são conteudistas, eles acham que é passar lição, passar exercício, fazer prova, e a gente tem essa resistência muito grande ainda acerca do jogo. E então, qual que é o desafio? De conseguir mostrar que o jogo, gente, ele busca uma educação político-estética, ou seja, uma educação mais articulada, uma educação que mostra que não é só conteúdo que a gente tem que trabalhar. O conteúdo é de extrema importância, mas a gente não pode se ater só a isso, tá? Então, trabalhar com o jogo é trabalhar a ideia do homem como um ser simbólico, porque o homem é um ser simbólico. Se você pegar, por exemplo, uma criança que não sabe ler, 3, 4 anos ali, e você pegar, recortar um frasco de Coca-Cola, só a parte do emblema, e mostrar para a criança, ela sabe que é Coca-Cola, porque ela reconhece o símbolo, ela não reconhece a escrita, mas aquela letra da Coca-Cola, assim, ela reconhece. Se você está passando na rua com um carro, vê aquele M, a criança já olha e fala, olha o McDonald's lá, ela reconhece. Então o homem é um ser simbólico, e trabalhar com o jogo é reconhecer o homem como um ser simbólico. E como um ser simbólico, o homem constrói a capacidade de pensar, que está relacionada ao desenvolvimento da linguagem não verbal. Como ser simbólico, o homem constrói a capacidade de pensar que está relacionada à imaginação, sonhos e jogo com a realidade, tá? Então, assim, como o homem ele é um ser simbólico, ele constrói dessa forma, gente, a capacidade da imaginação. Por quê? Porque através do simbolismo você consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai.
Você pega a menininha, ela pega uma caixa de sapato, ela deixa de pé, ela transforma aquilo numa geladeira, num guarda-roupa. O menino, ele pega aquela caixa de sapato, ele vai arrastar aquela caixa de sapato e fingir que é um caminhãozinho, gente. E ali ele vai longe, ele vai brincar horas com aquilo. Ele não tem necessariamente que ter um carro e tal. As crianças que têm uma estrutura, que a família tem um poder aquisitivo maior, elas não conhecem muito esse trabalho, porque assim, elas desde pequenas, elas têm aqueles carrinhos e, sabe, aquelas coisas caras, assim. Então ele dificilmente, mas você pode reparar que às vezes até a criança que o papai tem mais condições, ele ganha um carrinho. E aí ele pega, ele usa a caixa como o quê? Como garagem. E aquilo passa a ser a garagem do carrinho. Então ele usa ainda a sua imaginação de uma forma um pouco mais resumida, mas ele usa também. Agora, se pega, por exemplo, uma criança que a família tem uma condição mais restrita ali, uma condição financeira não tão boa, não tão abrangente, essa criança ela vai trabalhar 100 vezes mais a imaginação dela, porque tudo para ela é um brinquedo. Uma tampinha de garrafa é um brinquedo, um pedaço de barbante é um brinquedo, tudo para ela é um brinquedo. Tá? Então você tem que sim que reconhecer o homem como um ser simbólico, porque esse reconhecimento do homem como ser simbólico dá espaço à imaginação, aos sonhos o jogo com a realidade, ou seja, porque você vai adaptar essa imaginação à realidade à medida que ela consiga se adaptar. Se você também imaginar que você é um pássaro e vai voar, você não vai adaptar à realidade, mas tem coisas ali que a imaginação dá para adaptar à realidade, então a criança vai fazendo essa associação. O exercício do jogo simbólico de linguagens não verbais são importantes para o desenvolvimento da linguagem verbal, que pode ser transformada em instrumento de pensamento. Ou seja, pessoal, jogos não verbais, blocos de montar, jogo da memória, sabe, jogos simbólicos, assim, que você trabalha que não tem aquela linguagem verbal, ou seja, assim, aquela necessidade da interação, sabe? De você falar, de você conversar. Não, aquele jogo que você senta ali e faz ele sozinho, sabe? E ele dá espaço. Ele é muito importante para a construção da linguagem verbal, porque a partir daquilo ali você começa a sentir a necessidade de compartilhar aquilo com outra pessoa. A partir daquele jogo não verbal, você começa a desenvolver a sua linha de pensamento de modo que vai auxiliar para a linguagem verbal também. E essa linguagem verbal também pode ser transformada em instrumento de pensamento, né, que é a linha de raciocínio do homem. Pessoal, segundo Jean Piaget, há 3 tipos de jogos. Os jogos sensório-motor, que são aqueles de motricidade mesmo, são jogos que você tem que se movimentar, montar as coisas ali. Jogos simbólicos, que estão muito relacionados à ideia de produzir a realidade, a situação vivida naquele momento, e a partir da imaginação, que também são jogos de fantasia. A partir da imaginação, né, que também são jogos de fantasia. Então, jogos simbólicos é aquele jogo que você tem que realmente usar a criatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, Lego ou qualquer outro bloco de montar. Lá na minha escola, por exemplo, tem aqueles Legos Creator, que eles são peças maiores e tal. E, quando pego aquele Lego que eu dou para as crianças, ele tem peças que dá para montar casa, dá para montar carro, tem rodinhas. Às vezes eles capam ali umas bases que ela já vem furada para você passar o eixo, aí vem o eixo, eles encaixam a rodinha, eles criam carros fantásticos, põem até pecinha de telhado nos carros e monta ali, e aquilo é muito importante, mais importante do que você dar um carrinho na mão dele, que muitas vezes ele pega o carrinho e vai empurrar para lá, para cá e vai cansar. E o Lego, por exemplo, é uma forma, ele não só é um jogo sensório-motor, como ele também é um jogo simbólico, e ele permite que a criança ali, ela crie, né? Mas o Lego só dá pra montar casa. Não, dá pra montar carro, dá pra montar o que você quiser, Tem criança que monta um robô com Lego. E é muito legal isso, porque isso dá uma margem para eles desenvolverem, assim, sabe, a imaginação deles, não só a motricidade, mas também a imaginação deles. Então são jogos que permitem que a criança ela crie sua própria regra, que ela crie o seu próprio mundo, que ela crie o seu próprio universo ali. E o terceiro, pessoal, são os jogos de regras. Esses são um verdadeiro problema para a escola, porque as escolas se preocupam muito em investir em jogos de regras, porque eles acham assim que a criança vai ficar disciplinada, que a criança vai aprender a conviver. Mas a questão do jogo de regra, pessoal, ele tem um problema, ele já vem com regras pré-estabelecidas. Então, a criança ela não tem aquela capacidade de pensar, de criar, de produzir, de desenvolver autonomia, porque ela tem que obedecer uma coisa que já está pronta. É diferente da criança
fazer um jogo é criar a própria regra dela, né? Então, quando você trabalha com jogos de regras na escola, você limita demais o trabalho da criança, porque você está trabalhando ali, por exemplo, só uma educação disciplinar, mas você não está trabalhando a autonomia da criança, o desenvolvimento crítico dela, você não está trabalhando, você não vai criar ali, preparar uma criança para exercer, por exemplo, o exercício da cidadania. Ela não vai ter autonomia, ela não vai ter poder de decisão, ela vai ser uma criança assim que tudo tem que estar pronto para ela, né? Você pega muitos adultos aí, homens, por exemplo, que casa, a esposa tem que pôr comida no prato para ele, porque minha mãe sempre colocou a comida no prato para mim. E a esposa tem que fazer tudo para ele, né? O cara não sabe lavar uma roupa, passar uma roupa, às vezes não sabe nem tirar o prato da mesa, gente. A esposa tem que ir lá e pegar o prato e botar de novo na pia para ele. Então, assim, por quê? Porque não foi trabalhado isso, porque tudo era feito para a pessoa. Então você tem que deixar a criança criar o brinquedo dela, criar o jogo dela. Tem um jogo ali, ó. Como é que joga? Criem as regras de vocês, decidam vocês como que esse jogo deve funcionar e deixa a criança ali, eles discutirem, eles debaterem para que eles desenvolvam essa sociocriticidade. Então o Piaget defende que tem o jogo sensório-motor, o jogo simbólico e o jogo de regra. Tá? As escolas investem demais no jogo de regra. Gente, você pode até investir no jogo de regra, desde que você não ponha regra. Você dê o jogo ali e deixa eles decidirem o que eles vão fazer com aquele jogo, como que vai ser as regras daquele jogo. Você não pode decidir o que tem que ser feito, a criança tem que decidir por ela. O jogo, pessoal, é a gênese da metáfora, ou seja, o início. Consequentemente, ele vai ser fundamental para a aquisição do conhecimento. Vygotsky entende o jogo como instrumento primeiro da aquisição do conhecimento. Então o jogo, pessoal, ele é a gênese da metáfora. O que é a gênese da metáfora? Ele é o início da imaginação. A partir do jogo é onde você vai dar início à sua imaginação. Quem nunca pegou assim... nas casas antigas, né, tinham aquelas escadas, no caso do meu avô tinha duas logo, aquelas escadas de madeira que você abre ela assim, tem uma correntinha para segurar. Então, quem nunca pegou aquela escada, a gente deitava ela assim, abria e fingia que aquilo era um barco. E ali, na nossa época, assim, tinha uma série chamada Série Vagalume, era uma série literária com várias histórias, assim. E a história mais famosa da série Vagalume era a Ilha Perdida, e os meninos pegavam ali uma jangada, um barco, catavam as comidas ali, eles saíam numa verdadeira aventura ali. E, gente, a gente que era criança, a gente pegava aquela escada, deitava ela assim, aí entrava dentro da escada e fingia que aquilo era um barco, que a gente estava naquela aventura da Ilha Perdida. E isso, gente, era uma coisa assim que dava um ar de ludicidade. A gente passava a tarde brincando com aquilo, e a gente fazia com ele, descobria tesouro, aí a gente saía da escada ali, né, que era o barco, e aí a gente ia lá no fundo do quintal e cavava o fundo do quintal, fazia buraco lá na terra, que a gente ia descobrir o tesouro. E olha só, gente, que delícia que era, que gostoso que era. Então o jogo, gente, ele é a gênese da metáfora, ou seja, início da imaginação, e a imaginação é o que vai construir o pensamento da criança. Tá? Vygotsky, ele entende o jogo, gente, como instrumento primeiro da aquisição do conhecimento. Trabalhar com jogo requer o rompimento e a concepção linear e positivista da linguagem. Gente, o que é esse rompimento? Concepção linear. O que é isso? É aquela coisa assim, o professor, primeiro eu vou ensinar isso, aí quando eles aprenderem eu ensino isso, tudo numa sequência. E quando, na verdade, não acontece assim. Quando vem um parente visitar a sua casa, você faz o quê? Você fala assim, olha, nós vamos conversar isso, depois nós vamos conversar isso, depois... Não! Você começa uma conversa, como é que tá lá na sua casa, e o fulano, como é que tá a faculdade dele, e o outro, como é que tá o trabalho dele, e a partir dali começa a desenrolar a conversa, daqui a pouco você muda de assunto, quando vocês conversaram 30 coisas lá durante umas 2 horas e nem perceberam. Agora, se você não tem como chegar e falar, então tá bom, agora nós vamos falar disso. Não tem como você controlar uma conversa. A conversa, ela vai indo. E um assunto puxa outro, Não é assim quando vai um parente, um amigo na nossa casa? A mesma coisa na aprendizagem. A gente não pode criar e falar assim, eu vou ensinar isso, depois isso, depois isso. Você vai criar, sim, um planejamento. Só que, por exemplo, numa roda de conversa, as crianças estão ali se expressando e elas vão mudar de assunto na roda de conversa. A gente vai procurar manter o tema ali, mas você tem que deixar a criança falar tudo. Você não pode chegar e ficar assim, foca no assunto. Não pode, gente. Você tem que deixar a criança se abrir. E se a partir dali o foco da conversa mudar, mas foi um foco pedagógico, mudou, e eles se interessaram por aquilo, a gente tem que passar a trabalhar aquilo ali no dia. Para quê? E a partir daquilo você desenvolver a atividade.
Porque se você falar assim, ah não, olha, tem que fazer aquilo que o professor planejou, não, você bloqueia o aprendizado deles. Se eles estiverem ali num bate-papo tal, e tiver interessante, for uma coisa que dá para trabalhar, você vai trabalhar uma atividade em cima daquilo. Vocês têm noção do prazer daquela criança realizar aquela atividade sobre um tema que já foi tão gostoso para ele debater? Tá? Então, o jogo, gente, ele exige o rompimento dessa linearidade, porque através do jogo a criança vai com a imaginação dela longe. E muitas vezes eu já trabalhei na escola, que nem o Lego, por exemplo, quando eu dou Lego, que eles brincam ali, e eles ficam, faz casinha, e faz carro, e faz assim, e aí depois eu trabalho uma atividade em cima daquilo. Né? Olha, eu quero que vocês desenhem aqui, por exemplo, uma história com aquela casinha que você fez. Ó, vai usar o carro que o coleguinha aqui fez, e a gente vai usar o robô que aquele outro ali montou, e vocês vão montar. Aí eu conto uma história e tento encaixar tudo aquilo ali, e aí peço para eles fazerem um desenho. Claro, normalmente cada um faz o desenho daquilo que construiu com o Lego, mas vocês têm noção de como eles se identificam, de como isso facilita? Diferente do professor chegar e falar assim, olha, vocês vão desenhar uma casa. Tem muita criança que fala assim, eu não sei desenhar casa. Agora, se ela monta uma casa ali com Lego, e você fala assim, desenha lá o que você fez com Lego, ele vai montar a casa, porque ele tem a visão daquela casa que ele montou. E ele vai criar a casa o mais parecido possível com aquilo que ele montou. Seja um carro, uma casa, um robô, qualquer outra coisa que eles montem. Tá? Então, o jogo ele requer esse rompimento da linearidade, ou seja, essa sequência de atividades que acaba não fazendo sentido para a criança. Tá? Uma das tarefas centrais do desenvolvimento nos primeiros anos de vida é a construção dos sistemas de representação, tendo papel-chave no processo a capacidade de jogar com a realidade. É nesse sentido que podemos dizer que o jogo simbólico constitui a gênese da metáfora, possibilitando a própria construção do pensamento e aquisição do conhecimento. Então, assim, quando a criança nasce, que ela é bebezinha, os primeiros aninhos ali, a gente sempre trabalha uma forma de brincadeira com a criança, né? Vou dar um exemplo aqui que não encaixa bem, mas só para vocês terem uma noção. Assim, quando o papai e a mamãe falam assim, olha, o papai fez um papá gostoso aqui, ai, nossa, olha, muito você vai querer. Você sempre fala com a criança daquela forma cantada, daquela forma assim, lúdica, para que a criança sinta aquele desperte. Olha que papazinho gostoso, olha só que gostoso aqui a beterraba, olha só roxinha, olha, ela solta a tinta, deixa o arroz todo roxinho, e você vai brincando e trabalhando. Perdão, aquilo, gente, estão queimando alguma coisa aqui perto de casa, então tá uma fumaceira, então provoca tosse, peço perdão para vocês. Então, assim, você vai trabalhando e vai despertando o desejo da criança comer a partir do momento que ela vai vendo que aquilo é legal. Agora, se você chega e fala assim, olha, a mamãe e o papai fez aqui a comidinha, e dá ali aquela beterraba com arroz, ele vai olhar e não quer. Mas se você trabalhar isso com ele, e essa representação, essa ludicidade, gente, a criança vai imaginando tantas coisas, né? Que olha, essa comidinha, ela pinta outra comidinha, e ela vai trabalhando com aquilo, e a partir daquilo vai despertando o desejo dela até de se alimentar. Não era bem o exemplo que eu queria usar, mas dá para ter uma noçãozinha, tá? Metáfora e símbolos são chaves da natureza humana, ou seja, o homem, ele é um ser metafórico, gente, ele é um ser simbólico, é um ser que se comunica através de símbolos desde o início do processo da sua vida. Então a metáfora e o símbolo são chaves da natureza humana. O pensamento, gente, ele é metafórico por natureza, ou seja, ele não é linear. O pensamento ele é aquela coisa de imaginação. Eu estava gravando essa aula e eu acabei parando ela por conta da fumaça e estou retomando agora, e eu falei uma parte muito legal que eu vou falar de novo. Quando você está imaginando alguma coisa, às vezes você está pensando lá nas suas contas, no trabalho, alguma coisa que você tem que fazer, e aí logo em seguida seu pensamento desvia, e você começa a pensar numa viagem, começa a pensar numa outra coisa, tal, e aí você, opa, estava pensando uma coisa aqui, já desviei meu pensamento. Gente, isso é positivo, para mostrar que o nosso pensamento, ele é metafórico, ele é um pensamento imaginativo, é uma coisa de imaginação, não é linear. Olha, eu vou pensar nas contas, depois eu vou pensar em como eu vou pagar, depois eu vou pensar... Você não tem como controlar, você se distrai. E essa distração é para mostrar que o homem realmente, ele é simbólico, que ele sabe, através da imaginação ele organiza a sua vida, e não de forma linear. Se você tentar controlar tudo o tempo inteiro, o que vai acontecer? Você vai cansar.
realidade. A realidade, gente, ela é construída pela razão, mas ela é mediada pelo símbolo. Então, assim, o que é a realidade? A realidade é aquilo que vai fazer, que vai nos beneficiar, que seja positivo, né? Você não pode sair tomando decisão à torta direita, né? A realidade, ela tem que ser construída pela razão, por aquilo que realmente tem sentido, mas ela é mediada pelo símbolo, sempre através da simbologia. Por exemplo, você vai comprar um arroz no mercado, né? Você não vê ali um pacote de arroz ali transparente, simplesmente. Não, ele é transparente para você ver o arroz, ver que ele é de qualidade. Mas você vê que, às vezes, eles põem lá, vou pegar a marca Tio João, aí eles põem lá uma carinha feliz, ou então arroz namorado, põe um coração, ou as marcas de arroz sempre tem uma decoraçãozinho, feijão também, né? Feijão carioca. Tem várias marcas, eu não lembro agora alguma. E você pega um iogurte, por exemplo, né? O pessoal também trabalha os Danones hoje com parcerias de promoção. Ou seja, ele pega um desenho que está na moda hoje, vou dar um exemplo, Frozen, Shrek, ou desenhos mais modernos hoje, e os caras fazem aquela parceria daquela imagem, daquele desenho com aquele iogurte. A criançada quer aquele iogurte, porque é o Danone do Shrek, é o Danone da Rapunzel, é o Danone do Frozen, né, da Elsa. E a criança, aquele Danone para ela vai ser mais gostoso do que aquele outro ali, que às vezes era até melhor. Mas por quê? Porque tem aquele bichinho que ela gosta, né? O Olaf, tem aquele bichinho que ela gosta, e aquilo a identificação. Roupa também, né? O papai às vezes quer comprar uma camisetinha pro filho, eu não quero e tal, mas pega uma camisetinha do Minecraft, uma camisetinha do Carros, ou sei lá, qualquer que seja aí, Harry Potter, que a criança goste, a criança vai se identificar. Você pega a camisetinha da Dora Aventureira, da Masha, ou qualquer que seja aí o desenho que as meninas gostam, moranguinho, elas vão ficar doidas com aquilo. E às vezes você quer comprar uma roupa, a criança não quer, não gosta. Às vezes você quer comprar um tênis ali, aquele tênis é bonito, é confortável, às vezes ele até é mais barato, e a criança fala, não quero esse, eu quero aquele. Mas se você for lá e pegar aquele tênisinho simples, mais baratinho, e de repente ele tem lá um personagem que a criança gosta, a criança vai se identificar com aquilo, ela vai ficar doida com aquilo. E ela nem vai reparar se o sapato é bonito, se é feio ou se é barato, mas ela vai gostar, por quê? Porque tem a identificação. Então a simbologia, gente, ela está presente na nossa vida. O homem, quando a gente fala que é um ser simbólico, por quê? Porque o símbolo, ele manda muito, gente, ele manda muito, tá? Então, assim, quando você coloca lá a realidade construída pela razão, mas mediada pelo símbolo, porque, por exemplo, para você vender um produto que seja importante para a pessoa, para você vender um produto que seja importante para uma pessoa, se você vender aquele produto, às vezes a pessoa nem compra. Mas se você vender aquele produto e colocar uma simbologia, uma coisa legal ali, a pessoa vai olhar, nossa, e bumba, ele vai querer comprar aquilo, porque aquilo é chamativo para ele, é agradável aos olhos dele, ele vai achar até que aquele produto é melhor, tá? Como eu já venho explicando aqui. O homem, gente, ele é o sujeito que interpreta o mundo. Então, nós temos o pensamento, né, os símbolos, né, da natureza. Então nós temos o pensamento, a realidade e o homem. O pensamento é o metafórico por natureza, ou seja, ele não é linear. Realidade construída pela razão, mas mediada pelo símbolo. E o homem é o sujeito que interpreta o mundo. Ele olha o mundo ali e vai interpretar de acordo com o que ele vê e vai transformar de acordo com a sua necessidade. O homem desenvolve seus esquemas de pensamento, rede afetivas, cognitiva, conscientes e até inconscientes. O homem é um ser sensível, busca significações. Então, assim, quando a gente fala que o homem é sensível, tem até uma aula do professor Vinícius que ele fala disso, que ele até canta lá, sensível demais. Eu acho um barato quando ele canta essa partezinha lá no vídeo dele. E o homem é um ser sensível, ou seja, gente, ele busca significado em tudo. Ele não vai olhar uma coisa e aceitar. Tudo ele busca um significado. Mas por que colocaram aquela placa ali? Por quê? Aquela placa está anunciando alguma coisa e tal. Se você simplesmente botar uma placa lá, não, por que botaram essa placa aí? Não tem nada escrito, ou então tem escrito alguma coisa que eu não entendi o que está querendo passar. Então ele é um ser que busca significações em tudo. E ele vai desenvolvendo esquemas de pensamento no decorrer da sua vida, né? Ou seja, pensamento de rede afetiva, de cognição, pensamentos conscientes, até pensamentos inconscientes também. O pensamento metafórico, pessoal, metafórico pela sua própria constituição,
ele é formado por uma rede de relações simbólicas, apropriadas, necessariamente conscientes, que resultam de interações ricas e complexas com a realidade física e social. Então, assim, quando você trabalha o pensamento, através da metáfora, através da imaginação, você vai construindo, gente, uma cultura apropriada, sabe? Através do pensamento, da imaginação, você vai construindo ali uma cultura apropriada. Porque você pega, por exemplo, antigamente, os homens tinham aquela coisa de caçar, comer, comer, caçar, caçar, comer, e só fazia isso. E aí, no decorrer dos tempos, o homem começou a perceber o quê? Opa, apagou a luz aqui, aí não dá porque fica escuro. Vamos acertar aqui. Aí, nossa, aí tá difícil, não. Vamos ficar quietinho aí, vamos ajudar. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá esse vídeo aqui, já que até atrapalhou, tá com 25 minutos, nós vamos dar continuidade daqui a pouco, né? Aproveitar que dá uma arrumada na luz aqui para não ficar apagando, a gente dá continuidade daqui a pouco, tá bom? Nessa segunda parte da aula.